Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20, e peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Lucas 3, versos de 1 a 20. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta comigo para acompanhar a exposição. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda, sobre todas, a de lançar João no cárcere. Eu quero pensar um pouco com vocês hoje sobre o tema: o poder transformador da palavra de Deus. Parece-nos que crise é o cardápio do dia. Só que crise não é uma coisa nova. Talvez no tempo de João Batista, ele vivia uma crise muito mais grave, muito mais profunda do que a que vivemos hoje. João Batista é uma espécie de dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele encerra o Antigo e abre as cortinas do Novo Testamento. Num tempo de grande crise, Deus o levanta. E quando parecia que o cenário era cinzento e carrancudo,
E as situações eram tão adversas que não havia sequer uma nuvem no horizonte, preanunciando a chegada de chuvas benfazejas. Deus interferiu na história, Deus virou a mesa da história e Deus trouxe um tempo de reavivamento. Eu gostaria, portanto, de olhar esse texto com vocês, porque o propósito de Lucas é nos apresentar João Batista, as reverberações do seu ministério, os reflexos de sua pregação. Mas antes de nos apresentar o João, ele tem o cuidado de mostrar para nós em que cenário ele veio, qual o pano de fundo, o que estava acontecendo no seu tempo. E Lucas, como historiador que era, adota o método de apresentar-nos João, mostrando o cenário geral e saindo do cenário geral para o cenário particular, começando com o Império Romano, passando pela província de Israel, mergulhando na realidade espiritual. Então vamos ver o que está escrito aí. No 15º ano do reinado de Tibério César, vocês bem sabem que o Império Romano começa a dominar essa região no ano 63 a.C., quando Pompeu domina essa região. E então você tem notícias de Júlio César, que não propriamente foi o imperador, sendo sucedido por César Augusto. César Augusto foi o imperador da época de Cristo. Quando Jesus nasceu, governava o mundo César Augusto. E Tibério César era filho adotivo de César Augusto, e começa a reinar no ano 14 depois de Cristo, reinando até o ano 37 depois de Cristo. Se eu estou falando do 15º ano de Tibério, eu estou falando, portanto, do ano 29 depois de Cristo. Foi nesse período em que o mundo era governado por Tibério César, que foi o mesmo imperador que governava o mundo quando Jesus começou o seu ministério e quando Jesus foi crucificado em Jerusalém. O cenário mundial era um cenário de muita turbulência. Esse Tibério é aquele do qual Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus e o que é de Deus, e mostrou aquela efígie com a cara, o rosto de Tibério César. Pois bem, agora vamos entender que ele salta do Império Romano para a província de Israel, dizendo: sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Eu preciso gastar um pouquinho de tempo para situar isso aqui, para os irmãos entenderem essa mensagem. Vocês sabem que quando Pompeu governou o mundo, estabelecendo essa região no Império Romano, ele nomeia um homem chamado Antípater como espécie de rei. E Antípater, ao morrer, deixa o seu filho Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande. O Novo Testamento fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, foi aquele que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, é esse tetrarca da Galileia. Herodes Agripa I, é o Herodes que mandou matar Tiago, apóstolo Tiago, lá em Atos 12. E Herodes Agripa II, aquele que disse para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Pois bem, esse Herodes o Grande, cujo nome não está aqui, mas é o pai desse time todo descrito aí no versículo 2, ele era um homem muito empreendedor. Tudo que era grande em Israel foi feito por ele. Foi ele que embelezou e ampliou o templo de Jerusalém, tornando-o maior que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu um templo a Tibério César, a César Augusto, melhor dizendo, em Cesareia. Foi ele quem fez o porto de Cesareia. Foi ele quem fez a fortaleza de Massada. Foi ele quem fez a fortaleza de Antônia. Ele era um homem muito empreendedor, porém ele era um homem muito amante do poder e muito violento. Para vocês terem uma ideia, ele casou-se 9 vezes. E
ele, ao casar-se, ao assumir o governo, ele mandou matar a metade do sinédrio, para mostrar que ele tinha um poder. Das esposas, as 9, a preferida era chamada Mariana da nobreza, e ao casar-se com Mariana, ele mata todos os membros da nobreza da mulher dele, com medo de que eles concorressem com ele no seu trono. A sua sogra, antes dessa violência toda, pediu que ele nomeasse Aristóbulo, 17 anos, como sumo sacerdote, e ele o fez. Mas o menino se desenvolveu muito bem, era carismático, ele como se mandou matar o menino. A sogra foge para o Egito, Alexandra, ele manda os seus emissários atrás dela e mata a sogra lá no Egito. Quando ele retorna, o imperador César Augusto convoca Roma, para dar uma descompostura nele, com medo de que sua mulher, cuja família já estava sendo assassinada por ele, se revoltasse contra ele, e era a mulher preferida dele, a Mariana, ele mata a mulher antes de viajar para Roma. O que levou César Augusto a afirmar que era melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para estudar em Roma, e a sua irmã Salomé, que era do mesmo estofo moral dele, disse para ele assim: olha, quando seus filhos vierem estudando em Roma, eles vão estar mais preparados do que você. E ele não titubeia, manda matar os 2 filhos. Antes de morrer, na estância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã jurar que no dia da sua morte, ela mandaria matar um membro nobre de cada família de Jerusalém, da região, para haver lágrimas e choro no seu funeral. Quando esse homem morreu, estou contando a história dele para introduzir o verso 2. O reino dele, que ele governava todo Israel, é dividido em 4 partes, nós chamamos isso de tetrarquia. Então quem governa a 4ª parte é um tetrarca. Só que você vai ver algo estranho aí, porque você vai ver 3 membros da família herodiana, mas vai ver primeiro sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Como é que esse Pilatos apareceu aqui? Esse Pilatos não é filho de Herodes, esse Pilatos é um governador romano. O que houve? Para você entender isso, você precisa ler Mateus capítulo 2, porque quando foi nomeada essas tetrarquias, quem governava a Judéia era Arquelau, está lá em Mateus capítulo 28, capítulo 2, melhor dizendo. Só que esse Arquelau era tão mau, que os próprios judeus pediram para o imperador tirá-lo de lá, e colocar lá um representante de Roma. É por esta causa que esse Arquelau, um dos tetrarcas, foi destronado a pedido dos judeus, e Roma manda para lá um governador romano para governar a Judéia. Pôncio Pilatos não é o primeiro, é o quinto. Todos vocês sabem a fama de Pilatos, e quando ele mandou matar aqueles galileus lá na torre, e misturar o sangue deles com os seus sacrifícios, então era uma pessoa perversa. Se você olhar o resto do time, Herodes, o tetrarca da Galileia, esse Herodes é aquele que mandou matar João Batista, aquele que zombou de Jesus. E aqui tem o outro time dos seus irmãos, o Filipe, e o Lisânias. Então, o cenário político, tanto do império quanto da província, era o pior possível. A crise política era carrancuda, era terrível. Mas talvez você argumente, mas quem sabe a religião esteja numa situação melhor, já que a política está de morro abaixo, numa crise sem precedentes, quem sabe a religião se salve. Mas olha o que está escrito no verso 2, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ora, só tinha um sumo sacerdote. O fato de ter 2 sumos sacerdotes já é um desvio, uma apostasia da verdadeira religião. Para vocês terem uma ideia, meus amados irmãos, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, tiveram 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. Em outras palavras, a religião se corrompeu, e essa posição máxima da religião judaica era comprada a peso de ouro.
não tinha mais qualquer compromisso com Deus. Então é num período de perseguição política, e é num período de apostasia religiosa, que está escrito no verso 2, é nesse tempo que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Sabe o que significa isso? Tem hora que você olha para o cenário mundial, você olha para o cenário brasileiro e diz, meu Deus, será que tem esperança? Você olha a apostasia, você olha o liberalismo devastando as igrejas, em outros continentes, até aqui no Brasil. Você vê o sincretismo religioso graçando no meio evangélico. Você vê a secularização da igreja. Você vê a frieza. E você diz, meu Deus, será que vai ter jeito? E de repente, irmãos, Deus é poderoso para virar a mesa da história e fazer algo novo acontecer. É nessa conjuntura que está escrito, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Notem vocês que a palavra de Deus, desde Malaquias, 400 anos antes de Cristo, até João Batista, não veio a Tibério César em Roma, não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, não veio a Herodes Antipas na Galileia, não veio a Anás e Caifás no templo de Jerusalém. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, não numa catedral, não numa metrópole, mas no deserto. Em outras palavras, não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se num grande templo, se num pequeno templo, se num templo de chão batido, se debaixo de uma árvore, ou se num deserto, onde a palavra de Deus vem, e as multidões correm para lá, sedentas de ouvir a palavra de Deus. Agora notem, por gentileza comigo, João Batista é um homem comum. É um homem comum. Ele se veste de maneira incomum. Ele se alimenta de maneira incomum. Ele vive num lugar incomum. Ele prega num lugar incomum. Porque deserto, irmãos, é quente mais de dia, frio demais de noite. E o deserto da Judéia não é aquele deserto de areias fininhas que afagam os seus pés, não. Se você perceber e olhar a geografia bíblica, são montanhas e vales de rochas, de cascalho, de pedras pontiagudas, um lugar absolutamente inóspito para se viver ou para se juntar uma multidão. Agora notem um ponto importantíssimo, o ministério dinâmico dele. Veja você comigo no verso 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aqui me ensina uma lição muito importante, que nós, evangélicos, protestantes, fomos perdendo ao longo dos séculos. A igreja de Deus sempre foi uma igreja centrífuga, para fora, e nós fomos mudando isso, pouco a pouco, para ser uma igreja centrípeta, para dentro. Os profetas, João Batista, Jesus, os apóstolos, iam lá fora onde as pessoas estavam. Nós queremos que as pessoas venham cá para dentro, onde nós estamos. João Batista não foi aquele pregador entre quatro paredes. Ele não buscou o conforto do templo de Jerusalém. Ele foi para o deserto e percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Ele foi um homem itinerante no sentido de sair para ir onde as pessoas estavam, e as pessoas iam onde ele estava. Agora vejam vocês, o que ele pregava? Qual o conteúdo da pregação dele? Vejam aí, versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, tem 400 anos de Malaquias a João, que tem templo, que tem música, que tem festa, que tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, quando vem a palavra de Deus, esse João podia dizer, não, eu vou pregar uma mensagem mais palatável, mais suave, mais adequada, respeitando as susceptibilidades, numa linguagem nossa, uma mensagem politicamente correta,
Mas ele já começa pregando sobre arrependimento, mostrando uma coisa: não tem remissão de pecados, não tem perdão de pecados onde não tem arrependimento. Arrependimento é a grande manchete do reino de Deus. É impossível que alguém entre no reino de Deus sem se arrepender. E ele mostra então que não há possibilidade das pessoas serem perdoadas a não ser que elas se arrependam, e a forma delas demonstrarem que estão arrependidas, e o selo desse arrependimento é que elas são batizadas. É uma espécie de um selo visível de uma graça invisível. Pois bem, você pode ainda perguntar: bom, mas de onde João Batista tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Isso veio da cabeça dele? Ele é o autor dessa mensagem, ou a origem dessa mensagem? E a resposta é um sonoro não. Confira aí comigo: pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Quando ele se levanta para pregar, ele não tira a mensagem dele mesmo, ele volta para a Escritura, ele se concentra na Escritura, ele volta a abrir a Escritura e ele expõe a Escritura. Isso é importante, porque o pregador não é a fonte da mensagem, ele é servo da mensagem. O pregador não cria mensagem, ele transmite a mensagem. A mensagem não é dele, é de Deus. Ele não cria mensagem, ele recebe a mensagem, ele transmite a mensagem. Em outras palavras, Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus a João, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aqui, irmãos, vamos entender o que ele está falando. Eu chamo isso aqui de João Batista, o engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vocês sabem que aqui ele está usando uma figura muito comum naquela época, quando um rei ou um imperador, desde os tempos mais remotos, Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Greco, Macedônio, Romano, ia numa província distante, longínqua, não tendo estradas próprias para as carruagens passar, o rei ou o imperador mandava os seus engenheiros na frente preparar a estrada, preparar o caminho. É claro que Lucas não está falando de estrada, de topografia, ele está falando de coração, de vida. E João Batista seria essa espécie de engenheiro de Deus, que viria preparar o caminho do Senhor, queria endireitar as veredas. E nessa revolução espiritual produzida por esta pregação de batismo, de arrependimento e remissão de pecados, 4 coisas deviam acontecer. Primeiro, olha o que está escrito aí no versículo de número 4, aliás, versículo número 5: todo vale será aterrado. Primeira coisa, todo vale será aterrado. O que é um vale? Primeiro, vale é uma depressão, é um buraco. Segundo, o vale separa 2 montanhas. Então tudo aquilo que está talvez nas cavernas da alma, nas coisas mais sombrias e escuras do coração, talvez aquelas mágoas que separam pessoas e dividem pessoas, tudo isso precisa ser aterrado, para que Jesus se manifeste. E ele diz em segundo lugar, olha aí comigo: e nivelados todos os montes e outeiros. O que é um monte? O que é um outeiro? É uma elevação. Isso fala de incredulidade, isso fala de orgulho, de soberba, de altivez. Ou seja, o trator de Deus precisa passar em cima disso, e baixar esses montes, e nivelar esses montes, para que o Senhor se manifeste. Onde tem orgulho, onde tem soberba, onde tem vaidade, onde tem incredulidade, aí o Senhor não se manifesta. Terceiro, olha comigo o verso de número 5, a parte B: os caminhos tortuosos serão retificados. O que é caminho torto? Fala de sinuosidade, fala de vida dupla, fala de hipocrisia, fala de dizer uma coisa e ser outra.
tudo isso precisa ser endireitado, para que Deus se manifeste. E ele conclui dizendo assim: e os escabrosos aplanados. A palavra escabroso traz a ideia de fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal, suas emoções, seu casamento, seus negócios, sua vida com Deus. O que está fora do lugar precisa ser realinhado e colocado no lugar para que Deus se manifeste. O resultado é, verso 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quando Earl Stigin, que experimentou um grande avivamento na missão Quasis Abanto em 1966, esteve aqui no Brasil, e ele esteve aqui no Brasil no ano 1991, nós fomos ouvi-lo lá em Belo Horizonte, e perguntamos para ele: o que é que o senhor entende por avivamento? O que é avivamento para o senhor? Ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Há obstáculos na nossa vida, há buracos, vales na nossa vida, há montes na nossa vida, há caminhos tortos na nossa vida, há caminhos fora do lugar na nossa vida, e é preciso que a pregação da palavra de Deus gere essas mudanças e essas profundas transformações para que o Senhor se manifeste na vida do seu povo. Mas, amados, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo agora a abrangência da pregação de João Batista. Confira aí o verso 7. Dizia ele, pois, às multidões, grife, multidões. Segundo, confira aí comigo o verso 12. E você pode olhar aí, foram também publicanos, eram funcionários da Receita Federal da época. Agora veja o versículo 14, foram também soldados, servidores públicos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque alguns missiólogos hoje, ou alguns estudiosos, especialistas na área de crescimento de igreja, que sugerem que a igreja deva se especializar num certo nicho da sociedade. Então nós queremos uma igreja, por exemplo, de classe média. Não, nós vamos plantar uma igreja num bairro de classe média alta. Não, nós vamos plantar uma igreja num bairro mais carente. Alguns chegam a dizer, vamos fazer opção pelos pobres. Quando eu olho a Bíblia, a opção de Deus é pelo homem, é pelo ser humano. Deus não vê o ser humano como nós vemos, pela sua conta bancária. Deus não vê o ser humano pela cor da sua pele. Deus não vê o ser humano pelos diplomas que ele dependura na parede. Deus vê o ser humano, seja o mais rico ou o mais pobre, do mesmo jeito. A igreja de Deus, irmãos, é a única comunidade no mundo onde o homem mais rico se assenta do lado do homem mais pobre e não há diferença entre eles, são do mesmo jeito. Na igreja de Deus é o único lugar que você vai ver o maior empresário da cidade sendo diácono da igreja, carregando uma cadeira nas costas para um pedreiro sentar. Louvado seja Deus! Na igreja de Deus não se faz acepção de pessoas. É uma igreja que está aberta para todos, só não está aberta para tudo. Está aberta para todos, mas não está aberta para o pecado. Agora vejam vocês que a pregação de João Batista traz para nós 5 alertas soleníssimos que eu passo a destacar. Primeiro, o perigo mortal da hipocrisia. Olha comigo, por favor, o versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Oh, meus irmãos, é quase incompreensível para nós. Tem 400 anos que ninguém escuta a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem ao camarada, ele trata o seu auditório desse jeito. Se nós, pastores, fossemos fazer isso hoje, nosso auditório talvez sairia e deixaria a gente falando sozinho. É uma deselegância, é uma descortesia.
uma falta de urbanidade. Por que ele está fazendo isso? Se vocês perceberem, talvez seria necessário ler Mateus 3 para entender o que está escrito aqui. Porque lá em Mateus 3, texto paralelo deste, está escrito que dentre essa multidão, no meio dessa multidão, estão lá os fariseus e os saduceus. Vamos entender uma coisa importante aqui? Os fariseus e os saduceus, quando eles foram formados ou iniciaram esse movimento, era um movimento muito bonito. Era um movimento de reforma e de reavivamento. Vocês bem sabem que depois que o Império Medo-Greco-Macedônio dominou o mundo, que a cultura helênica foi entrando e entrando e entrando. Não só a língua, mas a cultura grega. E o que aconteceu? Era uma espécie de secularização da igreja na época. O movimento dos fariseus resistiu a isso, a essa secularização da igreja da sua época. Foi um movimento de volta às escrituras, de zelo pelas escrituras, de vida piedosa. Porém, com o tempo, os fariseus foram substituindo a essência pela forma. Mantinham uma forma de piedade, mas não tinham mais vida de piedade. E aí, a palavra que os caracterizou foi essa: hipócritas. Quem eram os saduceus? Bom, os saduceus eram o mesmo grupo de resistência à comunidade helênica, à cultura helênica, mas com o tempo, eles começaram a ser influenciados pelo pensamento grego, e agora já não acreditavam mais em toda a Bíblia, eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, seriam os chamados teólogos liberais da nossa época, e mais, eles se tornaram colaboracionistas de Roma. O que é que Roma fez? Roma entregou para os saduceus, esse grupo, o templo, para eles explorarem. Como assim? Se você ler Atos 2, você vai ver lá que na festa do Pentecostes, a quantidade de nações representadas em Jerusalém. Tinha judeu de tudo enquanto é parte do mundo que ia para Jerusalém nas festas. Só que o cidadão ia com a sua moeda local e chegava lá em Jerusalém, ele não podia comprar os sacrifícios para a oferta com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda na praça do templo. Só que os saduceus cobravam uma taxa exorbitante na troca da moeda, para se enriquecerem. Nenhum adorador podia trazer os seus animais para o sacrifício de casa, tinha que comprá-la no templo. Era um verdadeiro curral, onde vendia ovelhas, gaiolas e mais gaiolas de pombas, e tinha que vender, e eles que vendiam, e cobravam preços caríssimos, exorbitantes. É por isso que Jesus chega lá, pega o chicote e sai chicoteando o povo irado, e soltando as pombas, as gaiolas, abrindo os currais das ovelhas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é covil? Covil é um lugar que o ladrão rouba e foge para lá e se esconde lá. Quando João Batista olha no meio dessa multidão, fariseus e saduceus, bem infiltrados no meio da multidão, ele não titubeia, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Meus irmãos, vejam vocês que a hipocrisia é pior do que o veneno da serpente, porque quem botou o veneno da serpente na serpente foi Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo. O perigo mortal da hipocrisia. Segundo alerta da pregação de João Batista, é o perigo real do inferno. Versículo 7 diz assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Preste atenção nisso. Depois de 400 anos, ao levantar-se a pregar a palavra de Deus, João Batista fala de inferno, fala de ira vindoura, e essa é uma doutrina nada popular. Tem muita gente que quer apagar o fogo do inferno.
Não, o inferno não existe. Não, esse morreu, acabou. É o aniquilacionismo. Tem gente boa aí pregando isso. Mas a Bíblia fala de inferno, sim. Tem salvação eterna e tem condenação eterna. Tem céu e tem inferno. Ah, pastor, mas é muito duro ouvir falar de inferno. Pois é duro mesmo, mas é melhor ouvir sobre o inferno que ir para lá. Então a orientação de João Batista é: fuja da ira vindoura. Terceiro impacto da pregação de João Batista, terceiro alerta: o perigo do falso arrependimento. Olha comigo, por favor, o versículo de número 8. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Ou seja, não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e fruto digno de arrependimento. Quarta reação, ou melhor, quarta alerta da pregação de João Batista: o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o verso 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que ele está dizendo aqui? Naquela época, como ainda hoje, você vê isso em Israel, as pessoas pensavam o seguinte: nós somos o povo de Israel, nós somos descendentes de Abraão, nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias, portanto, nós estamos salvos. Pasmem vocês, tem crentes ainda hoje nas igrejas evangélicas que pensam isso, que toda pessoa que nasce em Israel é salva porque nasce em Israel. O verdadeiro israelita não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. O verdadeiro israelita é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Você e eu, que somos crentes do Senhor Jesus, nós somos o Israel de Deus, nós somos os filhos de Abraão, os filhos da fé. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Então, muito cuidado para que a gente não confie em alguma coisa que não seja uma base sólida. Ah, eu sou presbiteriano. Ah, eu sou calvinista reformado. Ah, eu sou arminiano. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Meu amado irmão, a sua confiança tem que estar no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Quinto alerta: o perigo de uma vida infrutífera. Olha o verso 9 comigo. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja onde o machado está posto, não é no galho, é na raiz. Se você bota o machado na raiz, a árvore seca, morre. E ao secar, e morrer e secar, o destino dela é o fogo. Ou seja, qual é a evidência que você é crente? Qual a evidência que você se arrependeu? É se você tem fruto. Uma árvore infrutífera está mostrando uma coisa: não tem salvação aí. Você conhece a árvore pelos frutos. Pois bem, dito isto, vamos ver agora qual foi a resposta deste povo, desse auditório dele, em relação à pregação. Porque toda pregação exige uma resposta. Por exemplo, vocês estão aqui hoje. Ninguém pode ficar neutro, ninguém. Vir à igreja é um perigo, sabia? Dá para sair daqui neutro não. Você tem que tomar uma decisão. Então, naquela época, João Batista está pregando, e o que eu acho curioso é que o apelo não parte do pregador para o auditório, mas parte do auditório para o pregador. Isso é uma evidência de avivamento. Então, vamos ver. Primeiro, olha os versículos 10 e 11 comigo. Então as multidões, preste atenção nos detalhes, não é multidão. O que está escrito aí? As multidões. As multidões. O interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Vamos entender isso aqui? Tem gente que diz assim: está vendo aí, pastor, eu ajudo os pobres.
dou cesta básica. De vez em quando, tem lá um bazar da igreja, eu levo roupas para distribuir. Eu mesmo levo, às vezes, para algumas pessoas mais carentes. Portanto, eu tenho salvação. Vamos entender que repartir roupa e comida não é o arrependimento. Não, não é o arrependimento. Repartir roupa e comida é a evidência do arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Agora, se você é crente e foi salvo pela graça, a evidência disso chama-se generosidade. Vejam vocês um fato muito curioso. A maioria de nós aqui, a maioria não, todos nós, com certeza, somos muito ricos em relação àquela geração. Naquela época, o cara que tinha 2 túnicas era o só fulano. A pessoa não tinha facilidade de comprar roupa igual nós temos hoje. Todos nós, se abrirmos o armário da nossa casa, nós temos mais roupa do que precisamos e estamos comprando mais ainda. E tem gente que na hora que é chamado para fazer um apelo, para distribuir, trazer para um bazar ou para distribuição, ainda tem a coragem de trazer uma roupa velha, às vezes até rasgada, um sapato furado. Para com isso. Para com isso. Não estou pedindo para você aliviar o seu guarda-roupa para ficar mais bem organizado, não. Estou pedindo para você trazer o melhor que você tem. Tem 2, dê uma. Quando tinha 2 túnicas, era o só fulano. A pessoa comprava uma túnica e ela usava até acabar. Quem tem comida, faça o mesmo. Em outras palavras, quer saber se uma pessoa é crente? Se ela é generosa. Irmãos, não combina crente, mão de vaca, pão duro, avarento, suvina. Essas palavras são conhecidas? São, né? Está claro ou precisa botar legenda? Não é que ser generoso é que vai levar você para o céu, não. Se você é crente, a evidência da sua verdadeira fé e arrependimento é que você é generoso. Que tem crente que parece ter uma jararaca no bolso, sabia? Mas vamos ver a segunda reação. Olha comigo os versos 12 e 13, olha aí. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Vamos entender isso aqui. Quem eram os publicanos? Gente, a Receita Federal de Roma não era tão organizada quanto a nossa, que sabe tudo sobre a sua vida. Eles não tinham essa organização. Então o que Roma fazia? Roma dava uma concessão para alguém cobrar os impostos naquela região, ou naquela cidade, ou naquela província, com o compromisso desta pessoa que recebia essa concessão de Roma, repassar aos cofres de Roma um valor definido. Agora, essa pessoa podia cobrar o que ela quisesse. Roma não estava nem aí com isso. Então os publicanos, eles eram uma espécie de leão faminto da Receita Federal para morder, mas morder com força o bolso das pessoas. E embolsava essa grana. Cobravam muito mais do que era o legítimo, o lícito, o honesto se cobrar. E se enriqueciam dessa forma. Agora preste atenção. Quando essa gente está lá escutando João Batista, de butuque em João Batista, olhando, pregando, batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e esses cobradores de impostos perguntam: e nós, como fazer, mestre? Não cobreis mais do que o estipulado. Em outras palavras, sabe qual é a evidência? Como é que você sabe que um cara é crente? Se ele é honesto nos seus negócios, se ele não passa a perna nos outros, se ele não é espertalhão,
Se ele não usa a profissão dele para se locupletar de maneira desonesta, tendo lucros escorchantes para oprimir o fraco. É bem verdade que essas coisas não acontecem mais nas igrejas evangélicas do Brasil, né, irmãos? Crente é tudo gente boa, muito honesto nos seus negócios, nunca dá cheque sem fundo, nunca assume um compromisso que não possa cumprir. Parece-nos, irmãos, que a igreja brasileira precisa de um choque ético. Ético, honestidade, integridade. Não é que ser honesto leva você para o céu, não. Não é isso não. Se você é salvo, a evidência disso é que você é honesto. Esse é o ponto. Mas vamos ao terceiro grupo. Olha aí comigo o verso de número 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai-vos com o vosso salário. Por que João Batista está dizendo isso para os soldados? Então vamos entender. Primeiro, o risco de uma pessoa fardada se sentir no direito de exercer uma autoridade maior do que aquela que lhe foi confiada, e exorbitar na sua autoridade, a ponto de maltratar as pessoas. Não deis denúncia falsa. O que é isso aqui? Os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos. Lembrem que Israel era uma província de um império. Então o que acontecia? Chegava lá o publicano na casa do senhor José, que tinha lá uma terrinha que plantava, ou uma lojinha que vendia as coisinhas dele. Dizia: o senhor José, o imposto do senhor é tanto. Ih, não posso. O senhor me perdoe, não consigo pagar isso tudo, não. Se eu pagar esse tanto de imposto que o senhor está me cobrando, minha lojinha fecha. Vou passar fome. O que eu colho não vai dar para pagar o imposto. Pois é, o imposto é tanto. Mas eu não posso. Ele não continuava argumentando como cidadão, não. Ele era publicano. Mas como ele estava mancomunado com um soldado romano. Senhor José, o imposto é tanto. Ou o senhor paga, ou eu denuncio o senhor. E ser denunciado no Império Romano para alguém que era escravo de numa província, era o fim da picada, era o fim da vida, era o fim da liberdade, era talvez o fim da vida. Denúncia falsa. E mais: e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário. O que está acontecendo aqui? Quando um soldado se mancomunava com um cobrador de imposto para receber mais do que o senhor José podia pagar, parte dessa grana vinha para o bolso do soldado. Eu sei que essas coisas não existem mais hoje, né? Mas nunca é demais a gente alertar. O que João Batista está querendo dizer? Como é que você sabe que você é convertido? É se você é íntegro. Não usa de arranjos, de subterfúgios, de malabarismos desonestos, de propina, para embolsar, para engordar o seu salário. Você pode até buscar outras formas legítimas, e deve, para melhorar o seu salário, mas nunca usar de meios ilícitos para ganhar mais. Pastor, o que tem a ver com o evangelho? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque hoje tantas vezes as pessoas estão entrando para dentro da igreja, mas o evangelho não está entrando para dentro delas. A igreja evangélica cresce, e é um fenômeno de crescimento no mundo, mas não impacta a sociedade. Porque você vai ver os evangélicos nas posições mais elevadas da sociedade, seja no campo político, econômico, social, empresarial e comercial, e etc, e tal, e parece que não há diferença entre um evangélico e um não evangélico, pela sua postura, pela sua ética, pelo seu comportamento.
É por isso que nós precisamos resgatar cada vez mais o verdadeiro evangelho. Por que João Batista pregava? Confira aí comigo. Olha o que pregava. Olha aí lá no versículo de número 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. É o evangelho. O evangelho. Bom, mas deixa eu terminar. Vamos ver a postura do pregador agora. Primeiramente, a identidade do pregador, versos 15 e 16. Olha aí comigo. Estando o povo na expectativa e discorrendo, preste atenção na palavrinha seguinte, discorrendo quem? Discorrendo todos no seu íntimo, preste atenção, grife essa palavrinha todos, porque quem estava lá? As multidões. Então não foi a maioria, não foi uma parte, todos destas multidões começaram a cogitar, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos, eu na verdade batizo com água, mas o que vem depois, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui, irmãos. Tem 400 anos que não se escuta a palavra de Deus. Aí vem João Batista, ele não fez nenhum milagre, não consta a Bíblia que ele fez milagre. Não consta a Bíblia que ele era um cara simpático assim, de sorrir para todo mundo, abraçar todo mundo, e ser assim legal, relações públicas. Aliás, ele é um pouco agressivo, raça de víboras, apertar as tarraxas, quem tem 2 túnicas dê uma, quem tem comida faça o mesmo. Não cobreis mais do que o estipulado, não deis denúncia falsa, não maltrateis, contente-se com o seu salário. E diante desta pregação tão corajosa, multidões e multidões estão vindo, deixando as cidades, deixando o templo, deixando as sinagogas, e para o deserto. De repente toda a multidão começa a cogitar, será que esse cara não é o próprio Cristo? Será que ele não é o próprio Cristo? Será que ele não é o próprio Cristo? E todo mundo está falando a mesma linguagem, todo mundo está cogitando a mesma coisa, todo mundo está fazendo a mesma pergunta, e esta pergunta chega a beijar os ouvidos de João Batista com aquela voz bem aveludada do sibilo da serpente. Jogaram uma isca para ele, isca venenosa, mas ele não engoliu a isca não, ele foi categórico, disse, não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele sabe qual é o seu papel. Ele apresenta Jesus e sai de cena. Sai de cena. Porque quando os discípulos dele viram as pessoas seguindo a Jesus, todo mundo ia atrás de Jesus, porque ele apresentou Jesus, chega um discípulo e fala, João, não está vendo não, vamos ficar sozinho, ele vai levar todo mundo, vai todo mundo para a igreja dele, não vamos ficar sozinho aqui, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas notem vocês uma coisa muito importante, o pregador, todos nós precisamos saber que nós somos limitados. Eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, os pastores desta igreja, você, todos nós podemos pregar aos ouvidos, mas nós não podemos pregar ao coração. Só o Espírito Santo para fazer isso. Só o Senhor para fazer isso. Os pastores podem chegar aqui, o conselho da igreja pode receber um membro para exame, para pública profissão de fé e batismo, examinar essa pessoa, conversar com essa pessoa, ouvir a experiência dessa pessoa, analisar a vida dessa pessoa e receber essa pessoa por batismo e ela não é convertida. Porque a Bíblia diz que só o Senhor conhece os que lhe pertencem.
Os pastores só podem ministrar a água do batismo, seja batismo por aspersão, por efusão, por imersão, não interessa. O pastor só pode ministrar o símbolo, mas Jesus realiza aquilo que é o simbolizado. Ele entra lá e transforma o coração. O pastor só pode administrar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho no cálice, mas só o Senhor pode tornar esses elementos meios de graça, eficazmente, para edificar, para consolar e para encorajar o povo de Deus. Os pastores são o quê? Os pregadores são o quê? Limitados. Nós somos limitados, mas pregamos o Cristo Todo-Poderoso. Agora notem mais. Notem mais a coragem desse cidadão. Ele está dizendo algo aqui para mim muito importante. Versículo 17. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira. Recolhe o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Sabe o que significa isso? Enquanto a igreja existir, até Jesus voltar, vai ter palha e vai ter trigo, vai ter joio e vai ter trigo. Quem é joio? Quem é trigo? Eu não sei. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade. Os discípulos disseram, vamos arrancar o joio. Mas é muito parecido com o trigo. Eu estava agora em Israel no mês de julho, e nós estávamos passando uma estrada, e o motorista viu e parou. Tinha uma espécie de mato, né, de abrolhos lá, era joio, muito parecido com o trigo. E ele fez uma representação para nós, pegou e esfregou na mão, só tinha palha, só palha. Quando o Senhor vier, Ele vai fazer clara distinção entre o que é palha e o que é trigo. O trigo vai para o celeiro, a palha vai para o fogo. A palha vai para o fogo. Por isso, hoje é o dia de acertar a vida com Deus, porque lá não vai ter mais chance de arrependimento. Mas eu termino mostrando para vocês a coragem desse pregador. Então veja comigo, por favor, o que está escrito aí no verso 19. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Esse Herodes aqui, o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Vocês sabem que Herodes o Grande, o pai desse time todinho aí do versículo 2, tinha morrido. E ele não tinha território para distribuir com todos os irmãos, com todos os filhos. Só 4 receberam, uma quarta parte. Um desses irmãos morava em Roma, casado com Herodias. Herodias era não só mulher do irmão de Herodes, Antipas, mas era meia-irmã, porque ela era filha de Herodes o Grande com outra mulher. Então, ele vai para Roma, se engraça com a cunhada, que também é a sua aparentada, porque o pai de ambos era o mesmo. E ela diz assim para ele, eu vou com você, vou largar do seu irmão, vou morar com você. Só que Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, e ela exigiu que ele se divorciasse e casasse com ela, e ele se divorciou da filha do rei Aretas, se casou com Herodias, que era sua cunhada, era sua meia-irmã. Portanto, o pecado dele era pecado de adultério e de incesto. Quando João Batista viu isso, ele botou o dedo na ferida e disse, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Mas você mexer num vespeiro, ninho de cobra, passou a ser odiado. Talvez a gente vive um pouco mais tranquilo, sabe por quê? Porque a gente não tem coragem. Você já pensou se a gente fosse mexer com as coisas particulares dos poderosos deste século? Vida particular deles? Prenderam João Batista. Prenderam aonde?
na prisão de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, irmãos, a temperatura de 50 graus, é insuportável o calor. E diz a Bíblia que João Batista é o maior homem dentre os nascidos de mulher, segundo Jesus. Está preso. Prefere viver numa masmorra e ter a consciência livre do que estar livre e ter a consciência presa. O final da história você conhece. Uma festa macabra. Aniversário do Herodes, bebida para cá, bebida para lá, dança daqui, dança dali. A menina, filha da Herodias, dançou, agradou o rei, e ele bêbado faz promessas malucas. E a menina, muito sutil, vai perguntar para a mãe que era perversa. Ele me mandou, falou, dá metade do reino, me dá. O que a senhora acha que eu devo pedir? Peça a cabeça do João Batista numa bandeja. E o maior pregador, o homem que foi boca de Deus, o homem que preparou o caminho do Senhor, é degolado na prisão. E a cabeça dele ensanguentada chega naquela festa macabra. Parece um fim inglório, não? Mas quem hoje bota um nome num filho de Herodes? Só um louco, ou um ignorante. Mas João Batista continua inspirando, motivando, encorajando milhões de pessoas ainda hoje. Sabem por quê? Porque não importa como o homem morre, importa como ele ressuscitará. Sabem por quê? O céu indenizará qualquer sofrimento suportado na terra. Que Deus os abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.